gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro que está muito muito hypado aí na internet. No Booktube só se fala dele, no BookTok só se fala dele, no Bookstagram, não sei mais, só se fala desse livro, gente, pra todo lugar. Todo lugar que eu olho tem gente lendo, ou fazendo vídeo, ou comentando sobre esse livro. E esse livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira, uma autora brasileira. Então é um livro nacional, tá? Literatura nacional. Eu li esse livro porque vi que tava começando um hypezinho, e aí eu falei, vou ler, né? Tô precisando de uma leitura boa. E normalmente esses livros, quando ficam muito hypados, ou eles são muito bons ou eles são muito ruins. Pelo menos na minha opinião. E esse aqui é muito bom. E eu vim hoje falar pra vocês um pouquinho sobre ele. Eu dei uma pesquisada e, pelo que eu vi, esse livro ele foi publicado em 2014, mas só começou a fazer sucesso agora, né, com alguém que falou. Eu acho que eu já falei pra vocês, esse moço aqui do TikTok, vou botar uma fotinha pra ele. Foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre esse livro. E depois que eu vi ele falando sobre esse livro, depois de umas semanas, todo mundo tava lendo, todo mundo tava comprando, todo mundo tava querendo saber quem era a Carla Madeira. A Carla Madeira, ela é de Belo Horizonte e Tudo é Rio foi o primeiro romance dela, né, publicado em 2014. Ela é formada em publicidade e propaganda, eu acho, jornalismo, essa área da comunicação. E ela publicou, além desse livro, que eu sei, ela tem mais um livro, que é esse daqui, e que eu também quero ler muito, já vai ser uma das minhas próximas leituras. Mas hoje a gente vai falar sobre Tudo é Rio. Em Tudo é Rio, a gente acompanha três personagens, meio que personagens que eles estão entrelaçados ali, mas é como se fosse uma visão paralela. A gente tem um casal, que é a Dalva e o Venâncio, e aí a gente vai vendo a história deles. E a gente tem, em paralelo, a história da Lucy. A Lucy, ela é uma prostituta. E aí a gente vai acompanhar a vida da Dalva, do Venâncio e da Lucy. E como que isso acontece? A gente começa o livro sendo apresentado ao Venâncio e a Lucy, na verdade. A gente começa mais pela Lucy. A Lucy, ela é uma menina, assim, uma mulher, né, na verdade. E a gente vai ver, durante o livro, a história da vida dela, desde quando ela era pequena, o que aconteceu. E a Lucy, ela era uma menina muito amada ali pelos pais dela, só que os pais dela morreram. E aí ela foi criada pela tia. E quando ela cresceu sendo criada por essa tia, e com duas primas, que eram filhas, né, dessa tia. E ela percebia que tinha uma negligência emocional ali com ela, do comportamento da tia dela, que era assim, as melhores coisas, tipo o Harry Potter, sabe? A tia do Harry, que dá tudo pro primo dele, mas pra ele não dá quase nada. Era tipo isso, mas num grau bem menor, tá? A tia dela gostava dela, cuidava dela, dava comida, dava roupa, dava tudo, mas tinha uma discrepância enorme ali da forma como ela tratava as próprias filhas, né? As próprias filhas sempre tinham a melhor roupa, sempre tinham as melhores maquiagens, as melhores coisas, enquanto a Lucy, ela tava ali ganhando as coisas meio médias, mais baratinhas, e é isso. E a Lucy, ela, com ela vai crescendo, ela vai descobrindo o corpo dela, e ela começa a perceber que ela é muito bonita, que as pessoas reparam muito nela, reparam muito no corpo dela. E ela começa a usar isso a favor dela. E é a partir disso que ela se torna uma prostituta, porque ela quer fazer dinheiro. E ela é uma prostituta que gosta de ser prostituta. Ela escolheu essa profissão pra ela, e ela é a prostituta mais famosa ali das redondezas, ela é, assim, a mulher, entendeu? Todo mundo quer ficar com ela, todo mundo quer pagar ela, todos os caras fazem fila no bordel pra poder ficar com ela, e ela se sente, assim, a mais desejada, ela manda em todo mundo, ela manda no bordel, tipo assim, ela é sabe? Ali ela reina ali naquele bordel e nos bordéis das redondezas, porque ela é a puta mais desejada ali da região toda. E aí, um belo dia, Lucy estava trabalhando lá, né, no bordel dela, e ela viu o Venâncio. E ela achou o Venâncio um cara bonito, interessante, e ela já tinha prestado atenção, reparado que o Venâncio sempre ia lá no bordel, só que ele sempre ficava com as outras mulheres, ele nunca tinha se interessado por ela. E aí ela começou a ficar pensando e matutando, aquilo ali feriu o ego da Lucy, né? E ela ficou, gente, mas por que ele não me quer? Ele quer todas as outras, mas ele não me quer. E aí ela fica matutando isso, e é aquele negócio, né? Ela pode ter quem ela quiser, menos ele. Então quem que ela queria? Ele, né? Obviamente.
E aí a Lucy fica infernizando a vida dele pra fazer ele ficar com ela, mas o Venâncio não quer de jeito nenhum. E a partir disso que a gente vai conhecer a história do Venâncio. O Venâncio, ele é casado com a Dalva, e eles eram aquele casal de cinema, sabe, gente? De filme de romance de cinema, sabe? Comédia romântica. Eram os dois. Eles eram completamente apaixonados, aquele amor lindo, belo, de dar inveja, que todo mundo queria. Eles andavam sempre juntos, eles tinham um romance lindo. E um romance que veio desde a adolescência deles. Eles se apaixonaram na adolescência, se casaram muito novos e foram crescendo aí como casal, né? Só que um belo dia, alguma coisa aconteceu, que ninguém da cidade sabe o que foi que aconteceu. E a Dalva e o Venâncio meio que... eles não se separaram, eles continuam um casal, só que a Dalva mudou. A Dalva é descrita, né, porque o livro, ele meio que começa no presente, e aí ele vai e volta no passado várias vezes pra poder explicar determinadas ações daquele personagem. E depois ele volta completamente no passado pra contar a história inteira daqueles personagens. Então, no início a gente tem o presente da Lucy e do Venâncio, e um pouquinho ali da Dalva, e ao decorrer da história a gente volta no passado da Lucy, e em paralelo volta no passado do Venâncio e da Dalva. A Dalva, nesse passado, ela é descrita como uma mulher que gosta de viver, uma mulher, assim, bonita, mas que não é tão bonita assim, uma mulher que sabe, que se doa pros outros, que ajuda, veio de uma família muito legal, a mãe dela era uma pessoa muito legal, muito generosa, muito caridosa, o pai dela era uma pessoa muito boa, então a família dela sempre teve essa, sabe, essa gentileza, aquele tipo de pessoa que você olha pra ela e fala assim, nossa, você é muito legal, sabe, sua família é muito legal. E aí a Dalva foi, né, criada nesse ambiente de pessoas legais, pessoas gentis, e foi crescendo e ficando assim, uma pessoa legal, uma pessoa gentil, uma pessoa graciosa, bondosa. E aí ela e o Venâncio tinham esse romance incrível, maravilhoso. Até que, igual eu falei, aconteceu uma coisa e a Dalva mudou. Como assim Dalva mudou? Dalva virou uma pessoa sem brilho. É como se ela tivesse morta, só que ela tá viva. Tipo assim, ela tá morta por dentro. Ela só vive... Ela existe, na verdade, ela sobrevive todos os dias. Então, ela não tem mais aquele... A Dalva gostava muito de cantar, e ela para de cantar. Ela meio que perde o brilho, ela fica muito magra. E ninguém da cidade sabe o que foi que aconteceu. Em paralelo a essa história, a gente continua vendo a história da Lucy tentando fazer o Venâncio ficar com ela. E o Venâncio não quer. O Venâncio é um cara que também era boa pinta, era bonito e tal, mas ele vinha de uma família um pouco desestruturada. O pai dele era uma pessoa muito rude, muito grossa com ele. Então ele nunca sentiu esse amor pelo pai dele. E a gente vê quando o livro vai ao passado, a gente consegue entender como que o pai dele era com ele, qual que era a relação dos dois. E aí ele cresce e depois desse... apaixonado pela Dalva, sempre muito apaixonado pela Dalva. Só que aí depois desse acontecimento, que a gente não sabe o que ele vai se... Meio que ele entende que ele perdeu o amor da Dalva e ele não tem mais razão pra viver. Porque a razão da vida dele é a Dalva, sabe? O amor deles é tão... Sabe? Tão que a razão dele de viver era a Dalva. E agora que a Dalva tá praticamente morta por dentro, ele não tem mais razão pra viver, então ele vai se desleixando. É aquele tipo de pessoa que você olha pra ele e fala, coitado, todo desleixado. E aí a gente acompanha a história deles. O que esse livro tem de tão especial, né? Eu falando essa sinopse pra vocês vão falar, tipo, né, só mais um livro, mas ok, contando de uma vida, uma coisa mais reflexiva. Mas o legal desse livro é que essa questão reflexiva que ele traz é, assim, a escrita da Carla é uma escrita tão envolvente, é uma escrita tão profunda, que essa reflexão, ela faz, ao mesmo tempo que ela tá contando a história, ela reflete sobre aquele personagem e ela te faz refletir com as palavras dela, pegar aquela história e refletir na sua própria vida. É assim, gente, é coisa de doido. A Carla, ela tem uma escrita muito poética, uma escrita muito reflexiva, que te leva a fazer essas reflexões sobre a sua própria vida e sobre as ações dos personagens. Então, muitas vezes os personagens tomam algumas decisões e fazem algumas coisas
que são explicadas através dessa reflexão que ela faz a gente ter para com ele. Então, assim, a escrita dela, gente, é tão profunda e toca a gente de uma maneira tão forte que teve horas aqui nesse livro que ela estava escrevendo e contando alguma coisa que eu parava, eu precisava fechar o livro, respirar e pensar sobre aquilo que eu tinha acabado de ler para ver se eu conseguiria entender tudo que ela estava tentando me passar, porque é muita coisa. Como vocês podem ver, eu fiz várias marcações mesmo. Não é uma história de amor ao mesmo tempo que gente, eu não sei explicar pra você o que é esse livro. É um livro que ele tem um plot twist legal, mas o interessante dele não é o plot twist, é a história inteira, é a contação de história, é a forma como a Carla conta essa história. E assim, foi um livro que me tocou muito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto igual eu gostei. 5 estrelas, favoritado, concorrente fortíssimo pra ser o favorito do ano. E eu quero ler o outro livro dela, né, que é aquele que eu falei pra vocês. E assim, gente, não sei, eu me arrepio toda pra falar desse livro, sabe? Eu chorei em algumas partes, não vou negar. E é um livro incrível. E é isso, gente. Leiam Carla Madeira. Deem valor na nossa literatura nacional. Eu nunca tinha ouvido falar dela. E é um livro publicado por uma editora grande, que é a Galera Record, né? A Record. E, assim, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Nunca. Foi apenas por esse moço lá do TikTok, que eu sempre esqueço o nome dele, que eu consegui... que eu fui informada sobre a existência desse livro e que eu fui ler esse livro. E ele é incrível. Pra terminar o vídeo, eu vou ler uma passagem pra vocês, que é uma passagem que eu mais vi quando eu tava procurando sobre esse livro. Eu via muita gente postando sobre essa passagem, postando fotos dessa passagem, e que só por essa passagem esse livro teria me ganhado. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros, destinados a não acontecer, poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia. Não é preciso ir longe, alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Gente, aqui ó. Eu tô toda arrepiada, só com essa passagem. E assim, tem várias, gente, várias. A Carla, ela escreve sobre o amor e ela reflete sobre o amor de uma forma tão... Sabe, olha isso aqui, olha essa frase, é uma frase. Crescer nunca foi fácil. Tem hora que o amor pode doer mais do que a dor. Ah... Toma banho, Carla. O que é isso? Que escrita. Que mulher, gente. Que mulher, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se interessou por Tudo é Rio, leia, porque é um livro incrível. A resenha que eu fiz aqui sobre ele não... Assim... Não traz nem o mínimo do tão incrível que esse livro é. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e de comentar aqui embaixo se você já leu Tudo é Rio, se você gostou de Tudo é Rio tanto quanto eu gostei. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!